Entra aí no carro que a gente vai conversar bastante. Entra aí, deixa que eu te levo. Conversas no caminho. Olha aí o Matheus chegando, vamos receber o Matheus. Vamos embora. Vamos levar o Matheus para casa agora, vamos embora. E aí, simbora, meu velho. Nosso Nosso convidado de hoje é o Matheus. E aí, meu velho, beleza? Matheus Moraes. Lá do podcast dos nossos amigos da Farm. Videofarm. Toda vez eu erro o nome. Lá do Olá para Todos. Olá para Todos. O pessoal já segue aí o canal Olá para Todos, lá no canal do YouTube. No Instagram também, né? Instagram, TikTok, todas as redes sociais. X. Eu abandonei o X, que é o antigo Twitter, né? Eu tá ali. navego pouco lá no Twitter, confesso a você que eu navego pouco. É uma rede social que eu não me interajo muito com ela. Eu preciso. A gente que trabalha com essa área, a gente tem que se interagir com tudo. Todos os cantos. Por exemplo, TikTok mesmo. Eu tenho muita dificuldade porque a gente é velho, né, velho? A gente fala assim. Essa parte aí, bicho. Nós somos velhos. Aí TikTok é muito jovem. Você já entra, já tem aquela explosão de vídeo, e você tenta sair, vai para outro vídeo, e não sai dali. É uma agonia. Eu entro no TikTok, boto os vídeos do Olá lá, e tem uns que estão bem bombados, sabe? Mas eu entro só pra ver como é que estão os vídeos, como é que estão os comentários e tal. E é uma rede hoje que a gente, como produtor de conteúdo, tem que se preocupar porque o Instagram tá imitando o TikTok. É verdade. E tem uma parada lá que é o TikTok Shop, que tá bombando, velho. É um negócio louco. São umas lives loucas que estão rolando lá de vender brebote. E, bicho, é bombado isso. É um negócio pra gente que lida com live e tal. Lá mesmo no estúdio tá chegando já a gente assim, ó. Tô alugando o estúdio pra gravar uma live de TikTok Shop. Cara, a live de TikTok Shop que eu fui ver é loucura, velho. A galera vendendo aqueles lixeiros automáticos, brebote. Só que de qualquer jeito, velho, no TikTok. Eu já vi, fica feito umas baias, um monte de gente assim vendendo. Velho, é doideira, mas, bicho, eu sou desse mercado também audiovisual. Então, tu, Cristiano, já tá veterano aí, né? Muito tempo aí no mercado. Uns 26 anos mais ou menos. Bom, então, eu assim eu me formei como publicidade e propaganda, e depois fui para o design. Depois fiz o design gráfico, né? Que eu pensava que era uma profissão muito boa, né? Mas depois a gente vê que, cara, o mercado é muito prostituído aqui. Né? Só que a galera não valoriza, né? Não valoriza, velho. A gente tava falando isso antes, né? Um papo agora antes. Que a gente estuda pra caramba. A gente estuda Photoshop. Investe tempo e dinheiro, né? Tudo, assim, pra criar uma coisa original. Hoje tá muito massificado você fazer arte em inteligência artificial, né? Então, cara, tá um negócio... Se você analisar capa de YouTube, tudo. Tá tudo no mesmo padrão de inteligência artificial. Aí fica uma coisa muito artificial demais. Fica, você já identifica ali, ó. O leigo não identifica ainda. Mas você já identifica, pô, tá tudo no mesmo padrão, não tem uma identidade forte. Claro, eu uso inteligência artificial, uso hoje. Eu acho que tu também usa pra muita coisa. Sim, é porque a gente tem que se atualizar com essa. Mas usar como uma ferramenta que melhore nosso trabalho. E não que seja uma identidade nossa. Quer dizer assim, ó, o cara tem identidade genérica igual aos outros. Não. Por exemplo, para o podcast mesmo. E para alguns vídeos de alguns clientes. Eu estou usando muita questão da voz. Dá uma dublagem. Bota ali. Tá muito bom hoje. A inteligência artificial tá muito boa. Até os próprios programas de edição. O CapCut oferece muito isso. O DaVinci oferece muito isso. Cara, o DaVinci tem um recurso para quem é músico e para quem quer um negócio. Você coloca uma música lá e ele separa os instrumentos, velho, por canal. Então tu vai ter um canal que tá um baixo, vai ter um canal que tá uma bateria. O próprio DaVinci já faz isso. Para isso a IA ajuda e aí ajuda. É válido, né? Mas é isso, você não exagerar na parada da inteligência artificial, né? É verdade. Mas a galera tá usando ela forçado demais, tá pesando muito na inteligência. Feito antigamente que o pessoal ia fazer arte de Photoshop, por exemplo, ia fazer um tratamento de pele e pesava muito, deixava a pele muito abonecada. Em vez de dar somente um toquezinho, não. Pra quem tem Xiaomi aí, velho, Xiaomi já vem com aquele filtro... Já vem com filtro de pele... lavado, filtro de chinês, tá ligado? Aí, eu gosto muito do iPhone, porque ele tem, querendo ou não, ele tem uma parada mais real, assim, também.
E eu não uso o iPhone, eu uso um Samsung. A gente tá falando marcas aqui, não sei se tem o canal. Não tem problema. Não tem não. bronca não, a gente fala muita marca lá no Olá também. Mas a gente tá usando esse... A marca não me patrocina, mas ajuda aí nós. Quem sabe aí? Xiaomi, patrocina aqui, Christian. Ele vai querer um celular com a lavagem chinesa assim na cara. É. Mas é muito isso, Christian. Aí hoje em dia, Christian, aí acho que tu vai dar um corte aí, eu apareci magicamente com... Com óculos, né? Porque estamos gravando no Recife ao meio-dia. O sol tá de torar, o sol tá fino, como diz. E o iPhone não aguentou, não. O iPhone esquentou. Alô, iPhone, ajuda nós aí. Ajuda aí, Apple. Mas aí eu botei o óculos escuro aqui. Mas é isso, Christian. Aí hoje em dia, para você ter um workflow que é fluir melhor o seu trabalho, de fato. Aí, por exemplo, lá no estúdio a gente tá usando o Canva. É um programa para certo tipo de coisa. A maioria da sua demanda, que é uma demanda mais simples, vai ser bem eficiente para um monte de coisa. E o OBS, né? Que acho que é o programa que também que tu usa. O OBS que é gratuito, é bom demais. O workflow dele é bom. Para gravação. Tem programas melhores? Tem. Tipo o VMix, tá, essas coisas. Mas é um programa pago, tal. Tem uma curva de aprendizado um pouco maior. E, cara, é um programa democrático, o OBS. A gente tem... Porque, querendo ou não, nessa área de audiovisual, tem muita questão de status também, né? Tipo, qual é o programa que tu usa? Qual é a câmera que tu usa? Qual é a lente que tu usa? Não sei o quê. Meu irmão, não tem isso, velho. Eu acho assim, você usando bem um celular, sabendo o ângulo certo, captação de áudio, que é muito importante. Eu acho que a captação de áudio o áudio é mais importante do que o vídeo, geralmente nesse formato mais de podcast. Sim. Porque, bicho, você consegue escutar um podcast com uma imagem mais ou menos, mas com áudio bom. Mas um podcast com uma imagem boa e um áudio péssimo, você não consegue. Consegue. Porque você não vai entender, você não vai conseguir passar a mensagem para o ouvinte, né? A pessoa que está assistindo ali. E a gente tava falando de podcast, eu digo a você, que eu tava falando ali rapidamente antes, né, da conversa, que o podcast meio que salvou a minha vida. Aí você fala assim, como assim o podcast salvou a tua vida? É tipo, eu me formei como um publicitário, fui trabalhar na área, trabalhei em agências, como design, depois fiz o curso de design. Paralelamente, porque a gente aprende alguma coisa na faculdade, mas a faculdade de comunicação é muito rasa. Eu até digo assim, precisa fazer faculdade de comunicação? Eu acho que não. Eu acho que muita coisa você aprende na prática, de fato, sabe? A escola da vida, né? Isso, vai te dar uma teoria ali na parada. Claro, tem cursos que, cara, é necessário você fazer. Faculdade, medicina, advocacia e tal. Tem a parada que é muito ali. Mas eu acho que muito curso voltado para comunicação, que é muito rápido, a gente muda muito rápido. Qual é a câmera do momento? Qual é o marketing do momento? O Instagram mudou, é muito rápido. O livro de comunicação envelhece muito rápido. Então o tempo todo você está no mercado, vendo isso aí. Então eu aprendi as coisas de publicidade, mas, bicho, eu aprendi muito mais numa agência. De estar ali na prática, na pressão. Que a agência é pressão o tempo todo. Então teve um período da tua vida que tu fosse para Portugal, não foi? Fui. É justamente a parte que entra que o podcast salvou. Eu trabalhava em agência até 2019. E já estava nesse planejamento. Meu primo já morava lá. E também tinha uns amigos que já moravam lá. Aí nisso eu disse, pô, eu vou tentar, velho. Sou jovem, não tenho filho, essas coisas. Vou ver como é que fui de doidão lá, né, em Portugal. Porque tinha esse suporte familiar lá e de amigos. Então em 2000 eu planejei, mas eu fiz todo o planejamento. Fui entrei como turista, que hoje é praticamente impossível você fazer isso. Mudou. Você tem 3 meses lá, como você pode passar como turista, mas fiz toda a documentação de saúde, porque tem um convênio do Brasil e Portugal, porque se você passar mal lá em Portugal, você tem uma assistência parecida com o SUS aqui, durante um ano. Passaporte, fiz toda a regulamentação toda certinha. Fui lá e em uma semana já estava com um emprego lá em Portugal. E dei a entrada na documentação como um trabalhador, não como visto de turista. Estava com visto de turista, aí entrei como visto de trabalho. Só que como o Brasil, Portugal também tem uma burocracia muito grande. Você está todo legalizado lá, só que você tem que esperar eles autenticarem o seu visto de trabalho. E isso demora, é coisa de meses, de anos. Tem gente que demora anos. E tá ligado o tempo todo para autenticar lá a parada.
Enfim, depois de um ano, veio a pandemia. E eu tava lá no meio daquela, Furacão, né? No meio do daquela furacão. loucura lá. Porque é o seguinte, eu tava vendo notícias aqui que o Brasil tava louco, velho. Tava gente no meio da rua e não sei o que, e todo mundo morrendo aqui de Covid e tal. Eu muito preocupado também, que meu pai é como é que fala? Área de risco? Era Porque ele é diabético, tal, essas paradas. Tava muito preocupado do grupo de risco. isso, que vinha as notícias do Brasil. E lá em Portugal, velho, era restrito. Eu parei o emprego, fui mandado embora porque era um emprego que trabalhava com a zona hoteleira, que era uma lavanderia. E outra coisa, lá em Portugal, emprego, subemprego. Fui lá para saber, é aquela coisa assim, tu tem que, o brasileiro vai lá e mete a mão, era isso. Meti a mão em emprego, foi lavanderia, depois eu fui para uma fábrica. Aí nessa época de pandemia, bicho, eu endoidei e disse, vou voltar pro Brasil. Só que, bicho, já tava começando a restringir os voos. Aí, 2 dias antes, eu comprei passagem para voltar pro Brasil, tudo certo. Isso em 2020 ainda, Em né? 2020. 2 dias antes da viagem, o governo lá de Portugal, a entidade que cuida da imigração, ligou para mim e disse que estava tudo autenticado lá, que eu estava legalizado, tudo certo, e que eu tinha que fazer uma entrevista lá só para pegar o documento. Eita. Aí eu disse, vou ficar em Portugal. E eu ainda fiquei na esperança. 2 dias antes estava vindo muito voo cancelado. Possivelmente eles vão cancelar meu voo e devolver o dinheiro. Meu voo foi cancelado? Não. Então eu perdi lá mais ou menos uns 350 euros. Na época dava o quê? Uns 2.000 reais, uma coisa que foi só passagem de volta, né? Mas beleza. Aí eu fui pegar meu documento e começou a amenizar com o tempo a Covid, né? A pandemia. E isso começou a abrir os empregos lá presenciais, né? Aí eu voltei para a lavanderia, fiquei um tempinho lá. E nisso tinha uma multinacional lá na cidade que eu morava, que é a cidade de Caldas da Rainha. Ô, Cristian, acho que tu tá sabendo indo por aqui, né? A gente vai fazer uma entrada em... Beleza. Vai pegar quem vai pro Carrefour, né? Pra torre. Ah, beleza, tranquilo. Aí, pronto, aí continuando a história. Aí eu comecei a trabalhar numa multinacional lá, uma multinacional alemã, que era uma fábrica de rolamentos. Rolamento é aquela paradinha que tem skate, que tem muita coisa na sua vida e você não percebe. Tem ventilador, máquina de lavar, Tudo tem peça tudo de tem rolamento. rolamento, né? E era uma empresa que fabricava isso. Cara, imagina um cara que veio do criativo. Você é um cara criativo também, veio disso. A gente vem dessa correria de não ter um emprego certo, porque a gente também gosta, a gente é safado, a gente gosta Gosta dessa parada, dessa vida, tá nessa loucura. dessa adrenalina. Imagina trabalhando numa fábrica, que era o horário certinho, que era fazer uns trabalhos mecânicos, tudo igual. Era tempos modernos, velho. Sabe tempos modernos do Chaplin? Que ele vivia assim? Ficar mecanicamente fazendo a mesma coisa durante o dia todo. O dia todo, cara. E era o seguinte, esse trabalho era muito tranquilo, porque com o tempo você vai se acostumando e fica uma coisa cotidiana, Mas a gente tranquilo. não quer tranquilidade, né? A gente quer agitação. Né? E o que eu percebi lá, todas as pessoas que estavam em volta desse trabalho, tinha gente que estava trabalhando há 10, 20, 30 anos na fábrica e ninguém era normal, velho. Era todo mundo descompensado da cabeça. Aí eu disse, cara, eu não vou ficar aqui pra ficar doido, porque eu tô fazendo há 30 anos a mesma coisa. Christian, era o seguinte, sabe qual era o meu trabalho? Eu produzia, era muito específico, eu produzia a parte interna do rolamento. O rolamento como se fosse 2 rodas. Então pode dizer aquela parte interna, que é a parte de dentro. Pegava essa parte e ia verificando se estava dentro dos conformes lá dos dados lá. Tava certo, pegava e botava pro lado assim, tá certo, tá bom. Pegava outro, tá ruim, vai pro lado que vai pro lixo, vai reciclar. Tipo Era isso o controle dia de qualidade. todo. Era isso o dia todo. Imagina, 6 a 7 mil peças por dia, tu fazendo isso o dia todo, vendo, sabe? Isso vai enganando o caboclo. Aí o cara fica 20, 30 anos fazendo isso. Tinha gente lá sem dedo, porque as máquinas são perigosas. Tinha gente lá descompensada, porque eu trabalhava. O esquema de fábrica. Fábrica não para. Então eu trabalhava uma semana das 7 da manhã às 3. Aí outra semana era das 3 da tarde às 23 da noite. E a outra semana era de 23 às 7 da manhã. Então era 3 semanas assim. A semana da madrugada, velho, eu não conseguia dormir direito. Eu chegava em casa de 7h30, 8 horas por aí.
E aí me forçava a comer um café da manhã e eu tava sem sono. Daqui a pouco vinha um sono muito rápido. Ia dormir. Só que eu acordava toda vez do meio-dia. Então eu dormi 3, 4 horas no máximo. Aí do meio-dia eu almoçava e me forçava a dormir de novo. Depois do almoço. Eu tava forçando, eu não tava com sono, mas tinha que forçar a dormir para o meu corpo descansar. Isso na semana de madrugada era extremamente exaustivo. E eu fui vendo, eu fui tendo problema de costas, algumas dores e tal, foi chegando ali na parada. Mas disse, meu irmão, eu tô ficando infeliz nessa parada aqui de Portugal. Isso eu já tinha mais ou menos 2 anos e meio de Portugal. Eu vendo podcast. Eu já produzi o Olá para Todos. Era um podcast de áudio. Comecei em 2017. E a gente fez um site, fez uma turma legal. Só que interrompi porque eu viajei para Portugal, né? Parou a GoPro? Ou tá pegando? Pode continuar. Pode continuar? Beleza. Aí nisso, Christian, aí eu tava ficando infeliz lá. Tinha esse podcast que eu tinha parado, que era o Olá, que voltou agora. Que eu fiz muitos amigos, uma turma legal, a gente fez eventos. Era um podcast inicialmente, um podcast de coisas nerds. A gente falava de filmes e séries com aquela pegada, era uma pegada descontraída, era uma pegada muito divertida, que a gente tem isso até hoje no podcast. A gente não é um podcast sério. A gente tá entregando conteúdo, o conteúdo é sério, mas tinha essa pegada mais descontraída. É uma forma de informação com jeito descontraído. É, divertida. Divertido. Para quebrar um pouco aquela coisa do muito monótono. Que certo? Isso aí começou a explodir muito esse tipo de podcast na época da pandemia. Que era um podcast tipo o Flow. O Flow explodiu muito, que era uma conversa de boteco. Só que com o tempo você vê que essa conversa de boteco não pode ser tão de boteco assim, porque você é um influenciador, você tem responsabilidade. Então, aconteceu aquela merda lá com o pessoal do Flow, né? De você falar alguma coisa ali que seja fora da razão ali, então você tem um risco de você perder o seu negócio. Então o influenciador não pode falar o tempo todo o que ele quiser. Tem que pensar um pouquinho antes e ter responsabilidade no que ele vai falar. Aí nisso eu comecei a escutar muito podcast. Como a fábrica, eu trabalhava numa área que era sozinho, fazendo as coisas, então eu poderia colocar um fonezinho de ouvido. Na época começou a popularizar os fones sem fio, pronto. Aí o cara nem percebia, o chefe nem percebia, que tinha um fonezinho ali de ouvido e toma escutar podcast. Então eu trabalho 8 horas escutando podcast. E nisso eu vendo o cenário aqui no Brasil bombando de podcast. Quem fazia podcast estava ganhando dinheiro. E lá em Portugal, querendo ou não, é um país muito bom. É um país muito tranquilo, muito seguro. Mas é um país que é meio atrasado em questão de comunicação. Bancária também é meio atrasado lá. Então a questão de marketing e tal, o Brasil está muito à frente. O Brasil é muito forte na internet, a gente percebe isso lá fora, velho. A nossa comunicação é muito avançada, é tanto que tem muitos profissionais de comunicação que estão em vários lugares do mundo pela sua capacidade, que cara, aqui é criatividade, velho. Aqui a gente compra uma câmera 10 vezes mais caro do que qualquer lugar do mundo. A gente compra um iPhone, o iPhone mais caro do mundo. Então a gente consegue extrair leite de pedra, velho. Então a criatividade do brasileiro é um diferencial no mundo todo. Aí, bicho, eu disse, meu irmão, vou fazer um plano para voltar pro Brasil. Não tô feliz aqui. Aí fiz um plano de 1 ano, fiquei lá 1 ano, trabalhando, juntando dinheiro, e disse, vou voltar pro Brasil. Beleza, comprei a passagem, fiz todo o esquema certo, e nisso já tinha um amigo meu aqui, que é o Deco, aí abraço aí pra Deco, do Qualquer Coisa. Na época ele tinha um canal chamado Qualquer Coisa Limitada, que foi um canal que, na época, era um dos melhores canais aqui de Pernambuco em questão de conteúdo nerd. E ele gravava, e ele falava disso de uma maneira muito legal e com uma produção muito boa para o pouco recurso que ele tinha. E o bicho Deco tá com um estúdio legal lá no Recife. Quando eu chegar lá, meu irmão, eu vou tentar me escalar mesmo. Eu quero trabalhar com podcast. Tá começando a galera do podcast a ganhar dinheiro no Brasil inteiro. E em Pernambuco a gente sempre é um pouquinho mais atrasado, né? Aí nisso, Christian, beleza. Surgiu a oportunidade quando eu voltei pro Brasil, fiquei um tempo aqui fazendo alguns freelas também e tal. E nisso surgiu a oportunidade lá na Videofarm, que ele disse, Matheus, tem uma oportunidade aqui de um programa esportivo. Tu entende de futebol? Aí eu disse, entendo futebol.
Tu entende de futebol pernambucano? Entendo, sei tudo de Santa Cruz, de Náutico, de Sport, do que tiver aí, não sabia de nada. Não sabia de nada de futebol. Só que assim, eu aprendi muito de futebol. O que eu sei hoje de futebol, eu aprendi um pouco lá em Portugal. Porque antes de Portugal, eu ignorava totalmente futebol. Eu era aquele cara que só torcia pra seleção quando tinha Copa do Mundo. Eu entendi o que era um impedimento, o que eram as coisas e tal, mas eu não sou aquele torcedor de time. Não tinha essa parada. E lá em Portugal eu vi que a galera era muito apaixonada tinha o Benfica, tinha o Sport, tinha o Porto. É muito apaixonada lá pelo futebol, velho. Tem bares só pra assistir jogo de futebol lá. Aí eu comecei a ter um olhar melhor pro futebol lá. Mas eu não sabia nada de futebol pernambucano. Não sabia nada. Na minha cabeça, o futebol pernambucano tinha parado em Carlinho Bala, em Rosenbrick, aquelas paradas ali. Aí beleza, aí não, bora fazer um teste contigo, vai ter 2 dias aqui do programa, que é uma live todos os dias, e a gente sabe, né, que trabalha com live. Live é pra dar merda no instante, cara. É aquela coisa, é massa a live, você tem interação, um programa é massa pra isso, é um programa ao vivo, mas você tá gravando numa estrutura menor, que é uma estrutura de um estúdio, a gente não tá na estrutura de uma TV. Então, pra dar alguma coisa errada em live, é rapidinho. Beleza, e foi 2 dias batendo cabeça lá. Tu mexe com o OBS. Tinha mexido na pandemia, tinha feito uma live ou outra do canal, do Olá, mas fazia tempo que eu não mexia no OBS. Eu mexo no OBS. Tu mexe com câmera Blackmagic? Mexo, nunca tinha visto uma câmera Blackmagic. Cara, foi um aprendizado. Aí nisso, meu irmão, tutorial de internet. Fuçar ali no YouTube, como é que mexe no OBS, como é que mexe na mesa de corte, como é que mexe na mesa de som. Eu já tinha o background do podcast, então já sabia mexer com som. Meu pai é músico. Eu me arrisco também a tocar algumas coisinhas, então já sabia alguma coisa de som, de gravar alguma coisinha, já tinha esse background de som. Então de som eu estava mais tranquilo. A minha questão mais era a câmera. E eu tinha experiência de fotografia, mas de filmagem eu não arriscava muito. Mas eu tenho a formação de fotografia, beleza. Mas se, meu irmão, fotografia, eu já sei fotografar. Fotografia para câmera, para filmar é um passo. As configurações é basicamente as mesmas. Né? Então, tomei a estudar esses dias antes de fazer a live, fui fazer a live. Aí batendo cabeça esses dias na live, mas funcionou, cara. Aí fui para lá e você percebe que o trabalho de estúdio, ali é muito menos técnico, é muito menos de você saber de mexer nos equipamentos e é muito mais humano. Porque eu tô lidando todos os dias ali com pessoas, né? Não sei como é que é pra tu lá no estúdio também. Tu lida com pessoas diferentes o dia todo, né? Isso. É basicamente isso aí. Mas aí quando tu chegou aqui em Recife, de volta, sim, já conheceu a galera que tu estás hoje? Eu já conheci a Deco. Aí lá são 3 sócios. Tem Deco, Edu e Rafa. Rafa é um cara mais técnico, ele é um cara mais cerebral. Ele é um cara que tem uma visão empresarial muito forte nisso. E Deco e Edu eles tinham um canal Qualquer Coisa, que era esse canal nerd. E eles têm uma visão criativa, eles eram mais criativos. Que eu acho que a dificuldade da gente criativo é ser mais organizado no administrativo, sabe? Que a gente é muito disperso, assim. É difícil, é feito eu lá no meu estúdio. Eu lá eu faz tudo. Então eu opero, eu capto a imagem, eu capto o cliente, eu lido com o cliente, eu lido com o financeiro, eu lido com captação, com criação. Então, às vezes multifunção acaba atrapalhando também no crescimento do negócio. Quando é uma empresa feita o caso de vocês, que tem várias pessoas ali, cada um numa função determinada, específica, então fica mais fácil de fluir. E também tem que ter a sintonia de ter sócio. Tem que porque é difícil você achar um sócio, uma pessoa, querendo ou não. Vou botar meu amigo. Velho, você tá lidando com dinheiro, velho. Pra você quebrar a amizade no instante, velho. Entendeu? Você tem que pensar muito de colocar uma pessoa pra de fato complementar. Por exemplo, tu é o cara que mexe com tudo, mas a gente, querendo ou não, tem uma dificuldade mais numa parte administrativa, vamos dizer assim. Pô, é muito prazeroso gravar a parada, mas, velho, eu vou aqui, tem que contratar um contador, a parada ali, sabe? Essa parte você tem que prestar atenção também. É muito importante, se é que é mais importante ainda pro negócio. E eu tô com essa visão pro Olá também. O Olá para Todos é esse projeto que a gente voltou agora.
desde o ano passado, ali no metade do ano. Então a gente vai completar um ano, quem tá voltando agora, que é eu e o Senhor Aranha. O Senhor Aranha é o meu comparsa aí, posso dizer que é o meu comparsa, é o co-host da parada. E, bicho, a gente, aos poucos eu tô tentando também me posicionar, o Olá, como um podcast de referência em Pernambuco. Ah, isso é muito pretencioso, cara. Cara, tem que ser. Não, você tem que Tem pensar, que ter. tem que pensar grande. Tem que ter. Por quê? Pensar Me grande. diz aí, Christian, um podcast grande aqui de Pernambuco que tenha uma relevância de um flow, de um podpar. Não, eu não encontrei ainda um estúdio tão qualificado, não só de equipamento, como de equipe de vocês. A gente tem essa vantagem de ter o estúdio lá. Mas, por exemplo, de podcast mesmo, eu acho que o maior podcast que, vamos dizer assim, que tem uma visão mais genérica, assim. Genérica que eu falo é que vai abordar muitos pontos ali, não seja um podcast de nicho, seria, sei lá, o Recife Ordinário. Seria o Fala Ordinário, que é o podcast do Recife Ordinário. Só que até o Fala Ordinário é muito específico também. Ele não aborda tanta gente. Os caras têm uma máquina legal, que é o Instagram do Recife Ordinário, que é um dos maiores Instagrams que tem aqui. Mas eles não vão abordar o tipo de gente que vai no Flow, o tipo de gente que vai no Podpah, sabe? Entendo. Então, Pernambuco, a gente tem muito orgulho, a gente tem muito parrista. Mas eu acho que falta um podcast tipo assim. Porque que bata de frente com os podcasts lá do Sul. A gente não pode deixar de ser vira-lata, sabe? Não, A gente tem que pensar como os caras ali também tá tem muito pensamento. brigando ali. Isso, aí tem muito pensamento. Querendo ou não, a gente tem esse orgulho. Ah, Pernambuco é isso, Pernambuco é aquilo. Mas ainda a gente tem esse pensamento vira-lata. Não, lá porque os patrocinadores estão lá no Sul, não sei o quê. Tem um cara que eu aprendi muito, que é o cara do Nordestino pelo Mundo, que é o Léo Paiva, que ele tem um podcast lá, que é lá do Ceará, mas é um podcast que ele se posiciona como um podcast nacional. Vai me dizendo aí pra eu narrar. Beleza, tá aqui no caminho. Lá na esquina, lá no sinal, a gente dobra à direita. Aí, mas continua essa faixa aqui mesmo. Aí, bicho, ele começou a gravar, quando ele vem aqui pro Recife, ele grava lá no estúdio. E nisso eu perguntando como é que funciona o podcast dele, que ele já tem uma estrutura muito boa. Aí pode pegar essa faixa daqui, Christian. Quem já entra aqui à direita. Aí, Christian, eu peguei, tipo, mentoria com ele gratuita, velho. Perguntando, ó. Ele já tem uma estrutura muito boa de podcast. Ele é um podcast que ele ficou famoso por um entreveiro que deu, né? Ele foi pra Cannes, aquele festival lá da França, de filmes e tal, pra acompanhar a Kleber Mendonça. E roubaram o equipamento dele lá. Ele tinha mais de 100 mil em equipamento. E nisso fizeram uma vaquinha pra ele, ele conseguiu e tal. E depois disso, ele cresceu muito, velho. É interessante, porque o cara não parou, velho. Ele continuou. E nisso ele montou uma estrutura hoje que acho que é uma das referências para quem é produtor de conteúdo de podcast no Nordeste. E ele se posiciona como podcast grande para bater podcasts que são ali do Sul. E, bicho, o cara aqui de Fortaleza. Tem podcast muito grande aqui na Paraíba. Tem podcast grande na Bahia. E por que Pernambuco não tem um podcast que seja grande? Eu acho que a mentalidade do pernambucano ainda está meio atrasada nisso aí. Tem potencial para isso, só tem que pensar grande. Isso. Pensa não, eu tô aqui também, eu tô nos top ali também. E eu tenho a oportunidade de gravar no estúdio, você viu lá, que é um estúdio que tem uma estrutura absurda. E é um estúdio, querendo ou não, eu uso isso também como porta de entrada e para impressionar também. Porque, meu podcast ainda é pequeno. Aí eu convido alguém. Tem convidado que eu tô um mês negociando. Eu marquei amanhã. A gente tá gravando aqui, possivelmente esse podcast já vai estar no ar. Mas é um convidado que tá desmarcando toda semana. Mas eu entendo. Porque o cara pode ser que esteja desconfiado. Não é um podcast grande, que tem um grande alcance. Como é que é essa galera? Pode ir, Cristian. Ali na praça a gente dobra aqui à direita. Não aqui na próxima. Isso acontece comigo também. Assim, eu não tenho um podcast, eu tenho um estúdio, que é um sonho, foi um sonho meu, pequeno, mas modesto, é um estúdio. E acontece muito isso comigo. Eu convidar uma pessoa, a pessoa não nem responder. Mas aí eu entendo que o meu canal é um canal pequeno. Tu pega aqui é um canal pequeno e a pessoa não vai. Isso é normal. Isso acontece com vocês também, né? E depois aqui à esquerda, aqui mesmo.
Isso acontece com vocês também. Acontece, e eu acho interessante porque, bicho, eu sei que tem essa dificuldade, Christian, o que eu vou fazer? Eu aprendo muito lá na Videofarm a experiência do cliente. Então eu vou proporcionar também essa experiência para o convidado. Quando ele chegar ali no estúdio, ele já vê que é um estúdio estruturado, numa localização excelente. Então ele já abre, opa, já estou vendo que aqui o esquema Já muda a visão dele. Né? é bom. E na hora do podcast, eu estudo muito o convidado, velho. Faço um estudo, não sei o quê. Então, corporal, né? na hora do podcast, eu vou fazendo perguntas que ninguém fez. Procuro fazer isso. Cercar ele de uma intimidade, de fato. Então, muitos dos meus convidados que foram pro Olá, eles saíram encantados. Disseram assim, caramba, você fez uma pergunta que ninguém fez. Você fez uma pergunta muito boa que me fez refletir. Cara, eu me senti acolhido aqui. Então, a desconfiança inicial que ele chega, sai toda depois do podcast. E depois tem um pós do podcast, que é o podcast em si, quando lança, porque o nosso podcast é gravado, não é live. E os cortes. Então tem cortes que dão bom. E o convidado, pô, eu gostei daquele corte. Então o pós também é muito importante. Tem toda essa experiência. Aí, Christian, já é aqui à esquerda, onde aquele escolar entrou. Já é a rua que eu moro. E a gente tá chegando aqui perto da tua casa, pra gente finalizar aqui. Vamos falar um pouco da tua vida. E Você como... Estás casado? Eu nem perguntei se estás casado. não, solteiro aí, ó. Se Então quiser tá tranquilo. uma véia bombada, Não tem aí pronto, aperreio, já é aqui. não tem aperreio não. É. Me diz aí como é o Matheus Filho. Como é Matheus Filho? Quem é o Matheus Filho? Da minha vida, assim, pessoal, eu até... É interessante, Christian, porque... Pronto, a gente estava falando inicialmente da inteligência artificial e o Senhor Aranha, ele de vez em quando, ele manda lá na inteligência artificial chamada Cloud como é que é o Olá para Todos. Aí ele faz todo um relatório, não sei o quê. Aí o Aranha, ele fala muito mais da vida dele. E até tenta falar um pouquinho mesmo da tua vida e o foco seja o convidado. Porque a gente faz isso, a gente faz muito isso no podcast. E depois a gente esquece muito de falar da gente mesmo. E o Claude, ele falou assim, Matheus Moraes, você é um excelente host, não sei o quê, você conduz bem, não sei o quê, mas vou lhe dar um toque. Fale um pouquinho mais do seu pessoal, dê uma história pessoal, bote sempre... Eu tento sempre colocar uma história pessoal dentro do podcast, mas que não seja que ofusque o convidado. E ele falou, pô, é isso, eu tenho que falar um pouquinho mais da minha vida. Tenho que ser, não ser só o Olá para Todos, não ser o host só do Olá para Todos. Ser um influenciador também, o Matheus Moraes. E ultimamente eu vou tentar falando dessas histórias. Falei aqui a história de Portugal. E na minha vida pessoal, Christian, ainda não sou casado. Tô aí, ó, à disposição das nobres... Das solteiras. Das mulheres. Aceito também senhoras com um bom financeiro aí. Olha A gente brinca aí nisso aí. Que pena que as pais não existem mais, né? Acabou as pais. Velho, aí, ó, o Clube das Pais, aprendi a dançar. Mas, assim, fui criado numa família de classe, vamos dizer, classe média baixa. Acho que tá aqui num bairro, assim, você vai vendo. Eu acho interessante que do teu podcast eu fico vendo muito os cenários no carro passando. Aí eu vou identificando, ali é Camaragibe, ali é Boa Viagem. Eu vi daquela... E futuramente eu vou comprar uma outra câmera para colocar aqui em cima do carro, legal. Fora, porque eu quero mostrar o ambiente fora. O ambiente. Aí eu fico observando pela janela. Ali eu conheço aqui, ó. Tá passando por uma fábrica tal. E eu morei aqui minha vida toda nessa região aqui, na zona oeste aqui do Recife, aqui na mediações, né, de... o quê? Aqui. Você foi muito maloqueiro, bicho? Fui não, cara, pelo contrário. É isso que eu... minha família era de classe média baixa. Eu falo maloqueiro porque é um termo que a gente usava nos anos 80, né? Hoje em dia não chama maloqueiro, chama moleque. Eu sou filho de pastor. Então eu nasci já na família evangélica. Minha família é toda, a maioria é toda evangélica, tal, protestante, né, essas paradas. Então eu já nasci, não que meu pai já era pastor, quando eu fui criança, ele estava fazendo seminário, essas coisas, e foi pastor. Então eu nasci, fui criado na igreja evangélica. Mas aquilo ali, o pessoal sempre brincava assim, filho de pastor sempre é levado também. Querendo ou não, filho de pastor tem um pouco mais de liberdade do que pode aprontar um pouquinho mais. Então, dentro da igreja pode ser que a galera tinha uma visão, esse cara não é muito solto. Só que quando eu era criança, eu era muito tímido. O que eu tô falando aqui com você foi uma barreira que eu quebrei há pouco tempo. Foi o podcast que quebrou isso.
Quando eu fiz o podcast em 2017, bicho, e eu trabalhava com comunicação. Só que a galera tinha muito essa parada de tipo, quem trabalha com comunicação tem que ser comunicativo. Não, velho. Era do Nem cara. sempre, né? Eu sempre fui o cara dos bastidores. Sempre fui o cara que tava ali no computadorzinho. Era aquele cara, quando era criança, sempre mexia no computador. Que vinha um parentezinho, ó, tu faz isso no computador pra mim, vai lá formatar meu computador. Era esse cara, era aquela criança nerd. Gostava de quadrinhos, então era mais introspectivo. De desenhar, gostava de desenhar, então eram quadrinhos, eram umas coisas mais intelectuais, umas paradas assim. Só que eu sempre tive uma coisa muito criativa, desde criança. Eu mexia com... na rua, tinha muitos coleguinhas ali, ó, bora fazer uma banda. Então era uma banda com o pessoal da comunidade, da rua, assim. Levava pra igreja aquelas coisas. Fui de grupo de louvor de igreja, tocava em igreja, essas coisas. Então minha vida foi em igreja, velho. Igreja, tinha meus amigos que eram maloqueiros, de fato, mas vamos dizer assim que minha mãe não deixava me misturar muito, sabe? Era seguro ali, né? Mas eu sempre falei com o pessoal que era maloqueiro, o pessoal da igreja sempre tava ali no meio termo. Mas sempre puxado pra igreja porque a família tava ali, na rédea, né? Aquele trabalho a tua mãe? Não, eu não dei trabalho. É justamente isso. Quando eu era criança, eu era uma pessoa muito tímida. Eu comecei a dar trabalho quando eu fiquei mais adolescente. Aí, eu nunca... Na época, eu não sei se tinha isso na tua escola, chamava fichinha. Ficha de presença? Não, que era tipo uma notificação que o aluno aprontou. Ah, não, na minha época era bilhete. A professora ela mandava um bilhete, ela escrevia no caderninho. Aí a mãe ia ter que olhar lá na última folha lá, que era o recadinho para a mãe. Na escola que eu estudei, chamava fichinha. E eu era um aluno exemplar. Eu nunca fui o melhor aluno, longe disso. Era um meio médio, mas nunca fui tirar nota ruim, assim. Fiquei ali sempre passando. Na média ali, né? Na média. Aí, uma época, eu tava aqui com uns 13, 14 anos, não sei o quê. Sempre um aluno exemplar. Não sei, deu uma endodada na minha cabeça a adolescência chegando ali, os hormônios. Em uma semana eu levei 3 fichinhas. A minha mãe pirou. Aí, um agravante. Foi. Aí até o pessoal da escola disse, não sei o que aconteceu com esse menino, que ele tá aprontando muito. Tipo, nessa semana eu estava numa escola particular grande aqui do Recife, que infelizmente você passa assim, é ali Americano Batista. Já fechou. Ainda existe um pedaço ali. Lá, mas ele não... Mas aí eu estudei muito tempo lá. E nisso também a escola com princípios evangélicos e tal, tudo mais. E nessa mesma semana eu tinha pego um extintor e apertado lá no extintor. Só que na hora que eu tava fazendo lá com o extintor, inspirado muito em Didi Mocó, passou uma das coordenadoras. E foi bem em cima da coordenadora, velho, o extintor. Aí fui chamado. Aí nessa mesma semana, eu tava com um radinho de pilha numa aula. E eu tava brincando com o professor, eu ficava aumentando um radinho de pilha. Eu comecei a virar o palhaço da turma, sabe? Queria fazer uma coisa pra aparecer, pra galera rir. Chamava atenção, aí tava achando legal e... Aí outro bilhetinho. E teve outra parada, eu sei que foi três numa semana só. Então eu fiquei suspenso uma semana da escola. Aí minha mãe foi chamada, minha mãe veio conversar comigo, não sei o que tá acontecendo com você? Sei lá, eu quero... Acho que eu fui tão certinho quando eu era criança que eu queria dar uma extravasada. Uma extravasada. Tô mudando da puberdade, aí eu quero... E foi uma parada que eu acho que deu uma virada na minha... Assim, um pouco depois, mas de eu ser mais extrovertido também. Eu era muito tímido, Christian. Eu era muito na minha, assim. Então, foi aí que eu comecei a fazer novos amigos legais, não sei o que, tudo mais. Então, começou a abrir a visão fora da bolha de igreja e rua. Porque, querendo ou não, ali eu tinha um contato com um amiguinho que morava em Boa Viagem. Então era um pouco mais rico. Um amiguinho que morava em Casa Forte. Então começa a abrir os horizontes para você. Aí nisso, saí da escola e fui emendei com a faculdade, que era lá em Apipucos. Então meus colegas de faculdade, que era uma faculdade privada, o Marista. Tinha lá, que é uma faculdade também que tem uma arquitetura absurda. Então eram pessoas de Casa Forte. Então você começa a enxergar coisas que você... Então eu comecei a ter... Acho que isso foi a curiosidade para ir para Portugal também. Aí contei para você, meu irmão, o mundo é muito grande, cara. A gente tem que conhecer outras paradas. Então foi isso, Cristian. Ainda fiquei muito tempo na igreja. Porque, te disse, eu participei de grupo de louvor, tal, não sei o quê. Mas eu sempre tinha aquela coisa que me incomodava.
de tipo da religião em si. Não da religião, mas das pessoas que estavam na igreja. Que você começa a perceber, velho, o evangelho de Cristo, cara, ele é muito amplo, é para todo mundo. A Bíblia ensina isso. Mas as pessoas que estão dentro da igreja são pessoas, são homens. E os homens são corruptos. É verdade. Aí você começa a perceber, pô, igreja é importante, porque você vive em comunidade. É legal, é importante para o seu crescimento. Mas, para você ser um evangélico, um cristão de fato, é no dia a dia, velho. Porque a gente conhece assim, eu não sei se tu é cristão, não sei se tu... Sou cristão. Pronto. Querendo ou não, a gente sabe que tem sempre o irmãozinho, que no fim de semana ele é santo. Mas durante a semana toda, falando mal da não sei quem, fazendo... A gente chama crente de IBGE, vai só para fazer número. Pronto, só do censo ali. Só para usar como números. Mas na minha época, minha mãe até falava assim, é o crente do cu quente. Você tinha essa parada. Já ouvi falar disso. Aí, tipo, eu comecei a ver que, pô, o evangelho, a mensagem de Cristo, ela é muito maior do que a igreja. A igreja é fundamental para espalhar a palavra. Mas dentro da igreja tem corrupção também, dependendo. Tem pessoas que não agem de fato. É porque são pessoas ali, né? Isso. Pessoas, seres humanos, estão ali para... podem errar, né? Não são perfeitos. Mas a gente vai levando a vida e cada um tem sua religião, né? Vai prestar conta a Deus. Mas, Matheus, pra gente encerrar aqui agora uma mensagem final para aquela pessoa que quer entrar no audiovisual, tu diria o que para ela? Cara, é como eu estava te falando ali do começo ali do audiovisual, da faculdade de comunicação. Bicho é prática, velho. Vai e faz com o que tem. Não tem esse negócio não, beleza. Tu fosse lá no estúdio, eu vi que é um estúdio estruturado, que tem equipamentos caros. Mas Judá, o nosso brother, que foi aí que eu te conheci aqui também do canal, por causa do Judá, do Tutti Frutti Havaiano. Denis. Ele é um cara que, bicho, eu admiro ele, porque ele se joga. O Denis é ele tá o tempo todo produzindo conteúdo, ele largou o trabalho. Isso. E, bicho, audiovisual é isso. É você começar com o que você tem, velho. E o tempo todo tá estudando, melhorando, não é só técnica, como a gente falou aqui. Atendimento ao cliente, você tratar bem. Cara, a parte humana é a parte mais essencial do audiovisual, incrível que pareça. Porque se você for de pegar freela, que a maioria da gente do audiovisual é isso, não tem um lugar fixo, então você vai lidar com muitas pessoas. E você vai ser muito mais chamado se você for um cara boa praça, se você entregar o trabalho no tempo certo, se você for profissional. Incrível que pareça, o diferencial, que é o básico, é você ser profissional. Então, velho, comece de qualquer jeito. Vai a uma festinha de família, um casamento pequeno, vai pegando, assim, eu odeio casamento, velho. Mas todo mundo fazer também. Todo mundo já fez casamento ali no começo, quer fazer casamento, porque casamento é, assim, eu não sei tu, Christian, mas eu sou muito cara do criativo, do papo, do podcast. E querendo ou não, casamento é aquela coisa pausada, aquela coisa certinha, o dia todo ali, velho. Mas é essencial para você pegar no começo ali. Para você ter que pegar de tudo, não pode negar essas paradas. Depois você começa a criar a sua identidade. Pô, você é especialista nisso, você é especialista naquilo. Aí você começa a cobrar um pouquinho mais. E não tenha medo não, cara. Cobre o justo. Ah, mas não evite cliente. Se você começar ali, já tem um know-how, beleza. Evite cliente que vá só pelo preço. No começo você vai pegar isso. Pegue. Mas você já está ali já há um tempinho, evite clientes que vá pelo preço, porque aí você vai criando identidade e você melhora muito o seu trabalho também. Massa. Então, comece com qualquer coisa. Você tem um Xiaomizinho que bota sua pele como um chinês, comece com ele. Comece com o celular, velho. Christian, até dando uma exemplificada. Eu tenho um cliente que é da família mesmo, tem uma quintanda aqui no Mercado da Madalena, e eu tô filmando com o celular. Eu tenho minha câmerazinha e tal, tô filmando pro celular porque é uma entrega rápida. O celular hoje em dia tem uma qualidade muito boa. Então, bicho, não precisa, dependendo do cliente, bicho, vou com o celularzinho. Porque eu tenho uma base da fotografia, então eu sei um ângulo legal para fazer captação de áudio, você bota o microfonezinho.
ter essa base, então qualquer equipamento você consegue extrair bem da parada. Claro, equipamento melhor facilita sua parada. Sua parada aí. E é por aí. Eu acho que a mensagem é essa, Christian, de você quer começar no audiovisual, apenas comece, velho. E estude, tem as formas, faculdades, os cursos certos, mas, bicho, YouTube, velho. YouTube tem muita coisa de graça, muita coisa boa. Muita informação. Fuce ali, apenas comece, apenas comece. Nossa, então, Matheus, é isso aí. Foi um prazer te receber aqui. A gente tinha muita coisa para conversar que eu deixei de falar contigo. Por exemplo, eu queria falar sobre essa questão de videomake mobile com videomake, storymaker, né? Quer falar então, não, velho? Então, não, esse aí é um assunto que é muito extenso esse assunto. A gente em outro momento a gente vai conversar sobre isso aí que está em alta. Mas eu quero te agradecer tua participação aqui de coração. Obrigadão, Christian. E pessoal, você que ainda não segue lá, o Olá para Todos, já segue lá no canal do YouTube aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo o @, e na descrição também, já seguir o canal do Olá para Todos. E segue aí, Christian, também, que eu vou mandar aí os negócios aí pra fazer uma collabzinha aí. Vamos embora. Gostei muito, Christian, vamos nessa. Show. Show, pessoal. Entra aí, deixa que eu te levo. O podcast com as melhores conversas no caminho. Não perde!